Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. E nós estamos respondendo a algumas perguntas que chegaram para nós. Você, querendo fazer perguntas para nós, envie para o e-mail que vai aparecer aí na tela a sua pergunta, o seu questionamento, as dificuldades que você tem em aceitar alguma ideia espírita. Mande para nós sua pergunta e com muito prazer e alegria nós vamos respondê-la. E uma outra pergunta aqui, agora para o nosso terceiro bloco, é esta. Como Adão e Eva povoaram o mundo? Essa história de Adão e Eva na Bíblia não pode ser tomada literalmente. Ela é uma alegoria. E eu não estou dizendo que é uma lenda, não. Uma fábula, também não. É uma alegoria de que a Bíblia está repleta de alegorias, de questões assim figuradas e que a gente não pode interpretar literalmente, ao pé da letra. Então, esta pergunta, como Adão e Eva povoaram o mundo? Na verdade, repito, essa história de Adão e Eva é figurada e ela representa uma história do povo hebreu, do povo judeu, e que Moisés narrou. E ele não era infalível, ele imaginou certamente que ali era a origem da humanidade. E, na verdade, era a origem apenas do povo hebreu. Então, se ninguém é infalível, nem o próprio Jesus era infalível, eu diria, porque ele continua vivo, mas não é infalível, porque perguntaram a ele quando seria o final dos tempos, ele disse que nem os anjos dos céus, nem eles sabiam, mas que somente o Pai, Deus, o sabia. Então, se Jesus não sabia tudo, com mais razão nós não sabemos. Com mais razão Moisés não sabia. Então, ele imaginou essa origem do homem e deu esse nome, Adão e Eva. A palavra Adão, ela vem do sânscrito, da palavra Adi e Arran, que significam o Adi, primeiro, e Arran, com H aspirado, Arran quer dizer ego. Então, Adão quer dizer o primeiro ego humano que se manifestou. Essa, eu diria, essa tragédia de nós seres humanos que é o ego. O ego é a causa do mal no mundo. Aliás, nessa própria história de Adão e Eva, que, repito, é uma alegoria, e até a Igreja Católica também, e muitas igrejas protestantes também interpretam hoje desta maneira, o Espiritismo já a interpreta assim desde o início, desde a época de Kardec, como sendo uma alegoria. Mas então a Igreja Católica e também quase todas as igrejas protestantes, não tanto as evangélicas, acreditam também na história de Adão e Eva como alegoria, e não como uma história assim, literal, ao pé da letra. E então, Adão e Eva representam, nesta história do povo hebreu, a origem do povo hebreu. E que Moisés, ele se equivocou e falou que era
da humanidade toda, porque ele achava que a humanidade estivesse toda ali. Naquele tempo, nem se pensava nisso, não existiam a América, a Oceania, ou Oceânia, como querem uns. Então, a América que era desconhecida, eles achavam que o mundo fosse só aquilo ali. É a mesma questão do dilúvio, que foi regional, mas eles acharam, eu digo os hebreus, que fosse em todo o mundo, porque o mundo deles era aquele ali. É como, por exemplo, um sapo na lagoa, ele imagina que o mundo dele, que o mundo é todo daquela lagoa ali. Ele ignora os oceanos, ele ignora a parte física do planeta. O mundo dele é aquele ali. E assim também, então, o povo hebreu pensava que a humanidade era só aquela humanidade ali. Então, essa história de Adão e Eva não pode ser pega ao pé da letra. Por isso, quando Caim matou Abel, que é também uma alegoria, mostrando o que a inveja pode fazer no mundo, e que está relacionada com o tal do ego que eu falei, que é a causa dos males no mundo, e que Adão representa exatamente a primeira manifestação do ego no ser humano, Ad Arran, como eu disse, significam isso. O primeiro ego manifesto no mundo. Então, quando Caim matou Abel, ele fugiu para uma região chamada Nod, diz a Bíblia, lá em Gênesis. E nessa região, ele conheceu uma mulher e se casou com ela. E fundou uma cidade chamada Enoque, que era o nome do filho dele e da mulher com a qual ele se casou. Então vejam aí que só havia no mundo Adão, Eva, e Caim e Abel. Abel foi assassinado, sobrou Caim, e Caim, no entanto, fugiu para a região Nod e se casou com a mulher e fundou uma cidade. Então a história de que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, literalmente está errada. Como interpretá-la? Figuradamente. Mas estamos aqui chegando ao final deste programa. Eu quero agradecer a todos vocês que nos honraram com a sua audiência e agradecer principalmente aos que estão mandando perguntas para nós através do e-mail que aparece aí na tela. Até a próxima. Aguardo novamente a honra da sua audiência para que continuemos o nosso estudo da doutrina espírita com enfoque bíblico.